Hoje a aula de História do Pentecostalismo é uma história da igreja cristã, mas com enfoque especial no pentecostalismo, tá? O desenvolvimento da igreja, o andar da igreja até chegar no pentecostalismo, tá? Bom, temos aqui o período desde a queda de Constantinopla, que foi em 1453. Vocês lembram que Constantinopla era a sede de Roma, do Império Romano Oriental, tá? Aqui em 1453, Roma Ocidental já tinha caído, ela caiu no ano 476, então foram 1000 anos ainda que durou o Império Romano. Aquele Império Romano do Ocidente, da cidade de Roma, durou só 80 anos, mais ou menos, tá? E caiu. E daí para frente a gente chama de Idade Média, que é o período entre a queda de Roma Ocidental e a queda de Roma Oriental. Esse período nós chamamos de Idade Média, tá? Bom, e depois disso, aí vem de 1453 até 1648, na famosa Guerra dos 30 anos, né? Nós chamamos de renascentismo, renascença, o renascimento, né? É chamado pelas gerações atuais de renascimento. Por quê? Nesse período, depois da Idade Média, houve grandes mudanças no mundo inteiro, né? Também na igreja, tá? Então houve mudanças na cultura, na arte, na música, né? Essas músicas clássicas, esses grandes pintores, grandes escultores, tudo isso, né? Além disso ainda veio o pensamento, né? A filosofia, os grandes filósofos, etc., que produziram mais aí nesse período, tá? Então esse desenvolvimento intelectual que aconteceu, houve vários fatores que contribuíram. Isso não foi assim, não, aconteceu. Foram coisas que aconteceram durante os períodos anteriores, principalmente na Idade Média, né, nesses 1000 anos que antecede, né, mas que as grandes mudanças mesmo aconteceram já no Renascimento, né, no período renascentista, que vai do ano 1453, da era cristã, né, depois de Cristo, até o ano 1648, tá? E nesse período a igreja também foi marcada por grandes mudanças, tá? Então levou a igreja do Ocidente, aqui o Império Romano tinha caído, mas permanece a igreja cristã em Roma, inclusive ela até se fortaleceu, né? E a igreja cristã em Constantinopla, né? A igreja do Oriente e a igreja do Ocidente, tá? Por isso que às vezes é tratada as duas igrejas separadas, porque as igrejas eram muito ligadas ao Império Romano. Vocês sabem que a igreja, né, naquele período que ela estava mais complicada, ela era muito ligada à política, né? Então, se Roma estava bem, a igreja estava bem. Se Roma não estava bem, a igreja estava... No começo, a relação foi meio tribulada, né, da igreja com o Império. Mas depois isso foi mudando, né? A situação foi mudando. E o Império resolveu se aliar com a igreja também resolveu se aliar com o Império. Então virou um relacionamento meio furado ali, mas que deu resultado nesse aspecto, né, para os dois lados, tá? Então com a queda de Roma do Oriente, né, que é de Constantinopla, né, a igreja do Ocidente, a igreja de Roma, né, foi obrigada, né, se obrigou a tomar outros caminhos, né, contrários a seguidos até então pelo cristianismo, tá? Daí para frente, né, com o Império Romano retraindo, acabou aquele negócio do dinheiro, do financiamento, porque Roma, né, os imperadores principalmente, né, porque a ligação de Roma com a igreja aconteceu a partir de Constantino. Então Constantino financiava, né, botava dinheiro ali. E os outros que vieram depois dele também. Depois Roma foi transferida para o Oriente, lá para
Constantinopla. Então, Constantino I que se aliou com a igreja. E o Constantino XI, 11º, que perdeu o reino lá, né, que foi a queda de Constantinopla, né, para os muçulmanos lá, né, os árabes e muçulmanos. Na verdade, muçulmanos por causa da religião deles lá, tá? Então, foram eles, né, também chamados de mouros, né, de outros nomes, tá? Que derrubaram Constantinopla. Então, entre tantas coisas que aconteceu, né, uma das coisas que aconteceu foi o dinheiro, encurtou. Vocês sabem que quem manda é quem tem o dinheiro é que manda na história, né, na situação. E eles não tinham mais o dinheiro. Então, com o fim desse financiamento público, né, desse financiamento do Império, eles começaram a fazer coisas anticristãs. E aí uma coisa foi levando a outra. Na verdade, não foi assim tudo de uma vez também não, tá? Houve, entre tantas atitudes, né, a venda de indulgência, né, para se obter dinheiro. Então, era tipo uma escritura, né, que dava a garantia, que a igreja garantia que aquela pessoa estava perdoada dos seus pecados. Então ele podia pecar, ficar à vontade, se ele tivesse um recursinho, né? Ele ia lá na igreja e comprava a sua salvação e a igreja dava para eles uma escritura, tinha o selo e tal, igual a escritura pública mesmo, né? O negócio era bem organizado, vamos dizer assim, tá? Então houve aí uma exploração, né? Uma dominação, impunidade, por parte dos sacerdotes, né, e dos outros líderes principais da igreja, né, porque os sacerdotes das igrejas locais, né, mas tinha uma autoridade maior lá também que estava trabalhando, explorando, dominando, né, as pessoas, né, os mais pobres, né. Os mais prejudicados eram os pobres, é claro, que não tinha nem como pagar, né, eles eram explorados de outra forma também, tá. Então, Martinho Lutero era um teólogo, né, um teólogo alemão, e o Lutero rejeitou essas práticas. Eu comecei na página 25, viu? Quem chegou por último aí. Ele rejeitou essas práticas e ele iniciou uma nova comunidade, rompendo os laços com o catolicismo, que foi um processo isso aí também, né? O Lutero não queria, não, a igreja está ruim, está fazendo coisa errada e tal, tá? Ele pontuou 95 teses do que a igreja estava fazendo que estava contra a Bíblia, né, anticristão, e essas 95 teses ele pregou na porta da igreja dele lá. Mas não era, a intenção de Lutero não era, não, essa igreja está fazendo esse monte de coisa errada aqui, eu vou sair, vou criar, fundar uma nova igreja lá, né, vou ali na Receita, criar um CNPJ, né, como o pessoal faz hoje, não é nada disso não. O que Lutero queria era consertar a igreja dele. Ele colocou ali protestando, né? E aquelas 95 teses na porta da igreja, protestando. Quero lembrar vocês que foi um grupo de reformadores. Não foi só o Lutero, tá? O Lutero foi um deles, era um movimento, né? Uma pessoa sozinha não faria, não do jeito que foi feito, né? Aquilo não. Então era um movimento que estava acontecendo, muitas pessoas insatisfeitas, porque quando a igreja começa a explorar, usar de dominação, ficar com essa negociação com os políticos, é o que estava acontecendo na época, né? Vai aparecer um grupo de pessoas que não quer essa dominação, que não aceita isso, né? E esse processo todo, né? Foi chamado de reforma protestante. Então, quando você vem falar de igrejas reformadas, igrejas da reforma, né, da reforma protestante, que é chamado também de cisma, que é a mesma coisa de dividir, né? Cisma é uma divisão, tá? Que dividiu a igreja em catolicismo romano. Lembra que a igreja era uma só. Até aqui era a igreja de Jerusalém, que depois foi para Antioquia, que depois nós fomos contando a história para vocês, era a igreja, né? Aí depois ela mesma que começou a criar os seus problemas, as suas dificuldades,
os problemas que ela mesma, né, desculpa, estava aí causando, tá? E dentro desses problemas, dessas dificuldades todas, ela mesma se afundou. E houve lá dentro um grupo que não queria não queria aquela opressão, aquela ligação, aquela promiscuidade do relacionamento com Roma, né? E dentro disso houve, nesse meio termo aí, houve o cisma, né? Que é, na verdade, o cisma, que é a rachadura da igreja, que ficou dividida entre uma e outra, né? Duas igrejas separadas. Então, é porque vocês vão ver o pessoal católico, por exemplo, eles vivem falando, não, a igreja que Jesus deixou foi a igreja católica. Foi isso na verdade, mas essa igreja se corrompeu e dentro da igreja surgiu um grupo insatisfeito com aquela corrupção clara mesmo, não é um negócio assim que alguém queria ser líder, queria mandar, não teve nada disso de interesse em liderança, essas coisas que a gente às vezes vê nos dias de hoje, não. Era opressão mesmo por parte da igreja, que tinha ficado forte, crescido e tal, né? E essa igreja perseguiu, essa igreja matou, essa igreja fez e desfez, tá? Teve uma tal de Santa Inquisição, né? Que matava as pessoas que não concordavam com a igreja, né? Era chamado de herege e pena de morte para ele, tá? Então, aí com essa rachadura ficou a igreja católica romana, né? Que se submetia ao domínio do Papa, que era o seu líder maior, e os protestantes, que seguia os reformadores, que foi iniciado por Lutero, mas que não foi só ele, tá? Mais tarde isso aí, né, germinou num cenário mundial, né? Isso tudo aí passou a contaminar tudo, né? Como tinha gente insatisfeita por toda parte e viu que era possível mudar, e aí então a coisa foi andando, tá? A reação mesmo foi demorada, a Igreja Católica demorou a reagir, né? Em meados do século XVII, né, o mapa religioso da Europa foi redesenhado, né? Aqui nós estamos falando mais de Europa do que dos outros pontos, tá? Porque a Europa era o centro do mundo nessa época, tá? Essas divisões levaram a guerras sangrentas, tá? Com nações católicas, né? E protestantes lutando entre si. Até hoje ainda existe isso, tá? Guerra de protestantes contra católicos na Europa, tá? É uma coisa